mês de setembro na Igreja Católica é dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras. Desde 1971, a cada ano é sugerido um tema para que os fiéis façam juntos uma reflexão mais profunda. Em 2022, a Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB escolheu como tema o livro de Josué, com o destaque para o versículo: "O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás." E é sobre o livro de Josué a nossa roda de conversa de hoje. Estão conectados conosco Dom André Vital Félix da Silva, bispo da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, já conhecido dos nossos telespectadores. Dom André, sua bênção, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington, alegria estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a você e todos os nossos queridos telespectadores, né? E também acolher o Padre Jaldemir Vitório, Padre Vitório, professor da Faculdade de Teologia Jesuíta de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem-vindo também, Padre Vitório, uma alegria acolhê-lo. Boa tarde, é uma grande alegria estar hoje, nessa tarde, com você, com os telespectadores, para refletir sobre o mês da Bíblia, esse tema tão importante. Perfeito. Dom André, vamos começar pelo personagem que dá nome ao livro. Quem foi Josué? Josué, de fato, não é só um personagem, como entendido individualmente, mas ele é uma chave de leitura para a compreensão do livro que tem o seu nome. Pois com Josué e a sua missão, Deus continua a realizar a sua obra. É muito interessante a gente sempre fazer esse destaque, porque a Bíblia, ela é um universo, né? Um horizonte muito amplo, e nós não podemos considerar nem Acho que a gente teve uma falhazinha no sinal de Dom André. Assim que retomar, é bom que... Dom André, o senhor já nos ouve? Não? Eu queria, Padre Vitório, assim que Dom André retomar, né, para falar para a gente sobre essa chave de leitura, que é Josué, queria que o senhor falasse sobre a mensagem central que o livro de Josué nos traz. Que mensagem é essa? O tema central do livro de Josué é o tema da liderança. Josué, esse personagem, encarna a figura de um verdadeiro líder, daquele líder inteiramente guiado por Deus, que escuta a palavra de Deus, que põe a palavra de Deus em prática, e com isso o povo conquista a terra, o povo vai caminhando unido, o povo consegue colocar em prática aquilo que é o projeto de Deus para o seu povo, que é exatamente um povo que vive numa terra em paz, em fraternidade. Então, o tema é exatamente esse. No final do livro, nos capítulos 23 e 24, então como é que vai terminar esse livro? Vai terminar com Josué dando testemunho de vida, de como ele caminhou, no capítulo 23, e no capítulo 24, então, tem essa grande assembleia das tribos, e Josué diz que ele e a casa dele vão servir ao Senhor, e o povo responde várias vezes: nós também serviremos o Senhor. E quando tem essa busca de fidelidade a Deus, de se deixar guiar por Deus, então o povo vai caminhar unido na fraternidade, na terra da fraternidade. E o contrário disso, quando o povo não escuta a voz de Deus, quando o povo vira as costas para Deus, então perde a terra e se desintegra, que é a experiência do êxodo, a experiência do exílio na Babilônia. Então, Josué é o começo de uma grande história. Certo. Josué é o começo. Sim? Alô, Padre Vitório? Josué é o começo de uma grande história que vai terminar bonita, com as tribos unidas na terra, e que vai terminar depois no segundo livro dos Reis, capítulo 25,
no povo na Babilônia se desintegrando. Então, a grande mensagem de Josué é isso. Quando nós temos um bom líder, nós caminhamos na fidelidade a Deus, nós caminhamos na fraternidade. Isso que é a grande mensagem do livro de Josué. Perfeito. Dom André, o senhor estava dizendo, enquanto a internet não facilitou para a gente, mas o senhor estava falando sobre a chave de leitura que é Josué, mais que um personagem, mais que uma pessoa, é uma chave de leitura. E é importante nós termos essa chave para entendermos o que o livro nos apresenta, não é mesmo? Acho que tá mutado, Dom André, o áudio do senhor. Agora sim, acho que voltou. Pronto. Não, ainda não. Eu acho que tá mutado, Dom André. Isso é normal, né? O nosso programa é ao vivo, agora 3 horas e 50 minutos. É sempre nesse momento que a gente retoma as transmissões. O próprio aplicativo pede para que a gente coloque aberto, né, também o nosso áudio. Enquanto o Dom André está fazendo lá, colocando o microfone para a gente, Padre Vitório, como o livro de Josué é dividido para os fiéis, para que a gente compreenda em quadro geral esse livro que nos é apresentado para meditação esse mês? Assim, ele tem 3 grandes partes, né? Você pode dizer assim, né? No capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos a conquista da terra. E como que acontece a conquista da terra? Deus vai dar aquela terra para o povo, Deus vai orientando Josué, Deus vai guiando Josué, e todas as batalhas que Josué enfrenta, ele sempre tem vitória. Isso do capítulo 1 ao capítulo 12. Depois do capítulo 13 até o capítulo 22, nós temos a descrição da repartição da terra. Essa terra conquistada, essa terra é repartida, que é um outro grande tema do livro de Josué, ou seja, a terra da fraternidade é uma terra repartida. O último bloco corresponde aos capítulos 23 e 24, para os quais eu já fiz referência, que é em de Josué. Ele mostra como ele caminhou na fidelidade a Deus e como ele está disposto a continuar caminhando na fidelidade a Deus. E depois, o final do livro é essa grande assembleia de Siquém, né? Um santuário antigo, no qual Josué apresenta o seu projeto de vida para o povo. Ele já está idoso, e ele diz que ele e a casa dele vão servir ao Senhor, e o povo então diz, nós também serviremos ao Senhor. Perfeito. Então, o livro é dividido em 3 grandes blocos. Perfeito. Retomamos com o Dom André, diretor? Dom André, desculpe, agora sim. Então, por favor, retome. Porque aqui parece que não está funcionando bem a internet, mas vamos Tudo lá. bem, retome o seu pensamento sobre a chave de leitura, por favor. Sim, então quando nós pensamos, né, na figura e no papel de Josué, que está muito relacionado a Moisés, né? O início do livro até já deixa muito claro essa relação. Depois da morte de Moisés, o servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para que a terra que lhes dou aos filhos de Israel. Então, nós vemos essa relação muito estreita, né, entre Moisés e a sua missão, e agora Josué e a sua missão. E aqui é muito significativo, né, que a gente ressalte esta relação, que eu também já tinha começado a falar, de compreender a Sagrada Escritura, né, no seu dinamismo de pessoas, de acontecimentos, de fatos, né, dentro de um projeto. E, portanto, sem absolutizar
as coisas tomadas individualmente. Então, quando a gente pensa em Josué, quando pensa em Abraão, quando pensa em Moisés e assim por diante, estamos sempre dentro de um horizonte da realização do projeto de Deus, né? E essas pessoas estão relacionadas a isso. Então, muito mais importante do que o indivíduo em si, é o projeto de Deus que se realiza com a colaboração, né, com a ajuda das pessoas. Então, Josué se torna uma chave de leitura, porque é uma liderança à vontade de Deus, então realiza o projeto de Deus. Perfeito. Dom André, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco de algumas características marcantes desse livro. Porque se a gente toma uma leitura direta, talvez pode passar desapercebido algumas ideias que são importantes para que a gente resguarde, ressalte, a fim de uma melhor compreensão desse livro, que é a sugestão para a nossa meditação nesse mês de setembro, mês da Bíblia. Eu acredito que uma coisa também importante de lembrar, não sei se o Padre Vitório já falou, né, porque com essa questão da conexão, é que nós temos também um plano de leitura da Bíblia, né, já desde algum tempo. Claro que há 51 anos que nós realizamos o mês da Bíblia, né, podemos assim dizer, no Brasil, mas tem uma preocupação da CNBB, né, nesses últimos tempos, né, de uma organização, né? Então, nós temos agora o quadriênio e vai se alternando. Então, um ano se lê um livro do Antigo Testamento, no outro ano se lê um livro do Novo Testamento. Então, isso que nós temos visto, por exemplo, há 2 anos nós tivemos o livro do Deuteronômio. E, portanto, o Deuteronômio faz esse anúncio, né, da promessa de Deus, né, da terra que será dada ao seu povo. E claro que nós já estamos relacionando com o início de todo o bloco, né, que é o Pentateuco, como nós chamamos, já com a promessa a Abraão. Então, nós tivemos o livro do Antigo Testamento, ano passado tivemos a carta aos Gálatas, que é do Novo Testamento, este ano Josué. Aí retoma essa perspectiva do Antigo Testamento. Se o Deuteronômio, né, o último livro que nós estudamos do Antigo Testamento, anunciava essa promessa, né, da terra, agora o livro de Josué é o cumprimento desta promessa. Então, a primeira característica fundamental que a gente poderia dizer é que o livro de Josué é realização da promessa, né, que já se tem escutado desde o início de toda a Bíblia, né, seguindo esta ordem canônica dos livros e desse bloco do Pentateuco. Perfeito. Padre Vitório, quando nós olhamos para o livro de Josué e compreendemos que Deus dá a terra ao povo de Israel, como que deve se dar a conquista? Como nós devemos entender essa situação da conquista dessa terra? Deus dá, mas é necessário que ele a conquiste diante de uma situação que nós vamos observando ali no livro. Bom, o tema da terra em toda a Bíblia é um tema fundamental, né? O povo da Bíblia é o povo de uma terra. Na terra, para o povo, a terra que eles chamam de terra prometida, se contrapõe à terra da escravidão, à terra da opressão, que é o Egito. Assim, onde eles estão, assim, embaixo da tutela do faraó, estão sofrendo e estão correndo o risco de serem eliminados. Então, Deus dá a esse povo, que é o seu povo, com o qual ele fez uma aliança, uma terra onde o povo possa viver realmente a experiência da fraternidade. Todavia, a experiência da fraternidade se faz na obediência àquilo que é a voz de Deus, aquilo que é o querer de Deus, que está formulado, né, de uma forma muito precisa dentro dessa catequese que nós estamos tratando aqui,
no livro do Deuteronômio, capítulos de 12 a 26, né? Que é a lei que Deus dá a Moisés, que dá ao povo, que dá a Josué. Então, eu tenho a impressão de que um tema importante para nós, nessa questão da terra, assim, é a chamada de atenção para a importância de nós, nesse mundo em que nós vivemos, construirmos a terra querida por Deus, a terra da fraternidade. E certamente nós só faremos isso quando nós nos deixarmos guiar por Deus. E cada vez que essa terra em que nós vivemos não se torna para nós terra de fraternidade, mas terra de conflito, de violência, de morte, com toda certeza existe um afastamento da nossa parte em relação a Deus. Eu tenho a impressão de que Josué chama atenção para nós para uma problemática muito atual, porque o que a gente vê hoje, né, no mundo em geral, assim, não só uma repartição desigual da terra, não é a terra que está em pouca quantidade nas mãos de poucos e em pouca quantidade na mão de muitos e em grande quantidade nas mãos de poucos. E uma terra tão cheia de violência, tão cheia de divisão, de ódio, certo, de falta de fraternidade, então a gente vê que nós não estamos caminhando dentro desse projeto que é o projeto de Deus para nós. perfeito. Então nós, como discípulos de Jesus, nós temos que lutar para transformar a nossa terra na terra prometida, na terra da fraternidade. Perfeito. E isso só dá se a gente for obediente ao querer de Deus. Tá certo. O tema, ele é profundo, né? E por isso que nós temos esse mês todo ainda para refletirmos, para voltarmos ao tema. Quero agradecer a participação de Dom André Vital pela oportunidade. Nós vamos voltar, Dom André, a falar mais sobre o livro de Josué. É um livro que tem me deixado bastante intrigado pelas questões, pela dialética da presença, né, do autor que se coloca em meio aos diálogos, se posicionando e chamando a atenção desse povo que caminha no deserto rumo à terra prometida, compreendendo essa conquista. Agradeço também ao Padre Vitório pela oportunidade da nossa partilha. É muito rico, bom sempre falar com quem conhece tanto da palavra de Deus. Um abraço, Padre Vitório. Um abraço, Dom André. Para você, foi um prazer. Um abraço, Padre Wellington, um abraço, Padre Vitório. Muito obrigado, né, por essa oportunidade. Um abraço. Deus abençoe vocês. Isso.